Prosseguindo aí com minutas em minutos no EPROC. No bloco anterior falávamos do usuário criador e do usuário assinante e terminei o bloco anterior falando da figura do tratamento, que é ligada à figura do assinante. Muitos usuários informam, toda vez que produzem uma minuta, eles acabam nesse formulário informando o tratamento, porque quando o EPROC foi implementado na sua unidade, no seu cartório, na sua secretaria, não fizeram a vinculação do cargo ao usuário lá no cadastro de usuários. Então terminei dizendo isso no bloco anterior, aí a respeito do assinante. Agora, para concluir este bloco, falarei da tela estatística de minuta. Essa tela é abordada lá no telas comentadas do EPROC. Essa tela é ligada à figura do usuário criador. Essa tela é ligada à figura do usuário criador, pois essa tela mede a sua produtividade. Essa tela mede a produtividade do usuário criador. Todos os usuários criadores no EPROC, o sistema registra aí a quantidade de minutas produzidas por cada um. O EPROC ele computa a produtividade do usuário em termos de minuta e ele computa também a produtividade do cartório da secretaria, contando os eventos que um cartório produz aí por dia, que uma secretaria produz diariamente. O EPROC faz esse controle. A respeito da figura das minutas, existe a tela estatística de minuta para o controle da produtividade dos usuários criadores aí de uma unidade. Então, eu não sei se nos outros sistemas existia esse controle. Acredito que sim, mas no EPROC esse controle é feito de uma maneira muito simples por meio da tela estatística de minutas, e aí o sistema registra o nome do usuário e o tipo de documento por ele produzido e também computa aí a classe. Então há aí um relatório para usuários criadores de minuta, há um relatório contando o que os criadores produzem no sistema. Então é uma tela no EPROC ligada à figura do usuário criador. A tela estatística de minuta é ligada ao usuário criador e a tela cadastro de usuário, que é uma das telas que compõem o EPROC, elas têm uma relação aí com a figura do assinante. Ainda a respeito de usuário criador e usuário assinante, ainda a respeito desses dois conceitos importantes, existe uma faixa no EPROC importantíssimo. Essa aqui é a faixa de minutas. Essa aqui é a faixa minutas no painel do servidor e no painel do diretor. No painel do servidor e no painel do diretor existe essa faixa minuta. Essa faixa minuta, ela é tanto uma fila, de controle, como ela é também uma fila de assinatura. Por que ela serve tanto como uma fila de controle quanto uma fila de assinatura? Porque é possível verificar aqui nessa faixa o status para assinar
e ainda os status devolvida e bloqueada. Geralmente os status devolvida e bloqueada são status de quem produz minutas. Ninguém vai devolver uma minuta para si mesmo, né? Ninguém bloqueia a própria minuta. Esse bloqueio geralmente ele acontece de forma acidental no mau uso do sistema. Já o para assinar, esse para assinar aqui é a faixa aqui de assinatura, é onde a pessoa acompanha o que ela tem para assinar. Essa faixa minutas aqui do servidor é uma faixa de controle tanto para aquele que é usuário criador, quanto para aquele servidor também que é usuário assinante. Eu costumo dizer que essa faixa aqui, ela é uma caixa de entrada, ela é uma caixa de entrada e saída de minutas, porque nessa faixa minutas chegam e minutas saem. É uma caixa de entrada, ela é uma caixa aí de entrada e uma caixa de saída, porque pelo status para assinar, tanto o usuário pode ser assinante pelo status para assinar, quanto ele pode ser criador encaminhando para outro usuário para assinatura. Então essa é a importância dessa faixa minutas, não muito explorada. E para quem aí trabalha com acervo muito grande, tanto de assinatura quanto o acervo de produção, quem produz muita minuta em cartórios, em secretarias com muito volume de trabalho, essa faixa aqui passa a ser uma faixa importante para o acompanhamento do acervo de minutas aí que estão aí no status para assinar. Vejam que aqui tem status para assinar e aqui o status rascunho, além das devolvidas e bloqueadas. Então, os conceitos aí de usuário criador e usuário assinante são vistos em prática aqui nessa faixa minutas. Essa primeira exibida é a faixa minutas do servidor, porque além da faixa minutas do servidor, existe também a faixa minutas do painel do magistrado. Aqui em cima é do servidor, essa aqui embaixo é uma faixa minutas no painel do magistrado. O painel do magistrado possui um layout, um visual diferente do servidor, mas aqui também o magistrado ele possui se para o servidor é entrada e saída, para o magistrado a faixa minutas dele tem mais caráter de entrada. Ela tem mais caráter de entrada porque o magistrado geralmente recebe mais minutas para assinatura do que ele próprio produz, dependendo do caso. Então aqui ele vai fazer o controle para assinatura. Nesse caso aqui, por exemplo, duas filas separadas, uma para sentenças, outra para despacho e outra uma fila geral de minutas para assinar e uma fila aqui de minutas bloqueadas. Então, o usuário criador e o usuário assinante, seja ele servidor, seja ele magistrado, faz o controle daquilo que encaminhou para assinatura ou do que recebeu para assinatura por meio dessas duas faixas, as faixas aí de minutas importantíssimas aí no uso do sistema. Eu vejo aqui que então que eu terminei essa parte referente às faixas de minutas, onde os criadores e os assinantes controlam aí seu acervo de minutas, dependendo do status que elas se encontram. Eu vou falar dessa palavra, mas principalmente para os magistrados, o conceito do status é importantíssimo aí no trabalho do magistrado, principalmente o status aí mais desejado aí para um magistrado
é o status para assinar, né? Quanto mais assinatura, mais minuta produzida e juntada ao processo, e assim um aumento aí de produtividade. Então, para concluir aqui, as figuras entre o usuário criador e o usuário assinante, quando não forem a mesma pessoa, obviamente, quando não forem a mesma pessoa, a relação por meio das minutas, o trânsito das minutas ocorre por meio do status. Geralmente, do criador para o assinante, quanto mais uma unidade aí trabalha com modelos padronizados, com um acervo organizado, o usuário criador para o usuário assinante, o status mais utilizado aí é o para assinar, e o status aí do assinante para o criador, quando ela volta pelo devolvida. É importante o trabalho aí, o status devolvida, para quando uma minuta tiver que passar por alguma correção, quando ela não está apta para assinatura, geralmente ela é devolvida aí pelo status, como a própria palavra diz, o status devolvida. Então esse aí é o trânsito, esse aqui é o círculo que as minutas giram no EPROC, é essa cirandinha aqui no EPROC, elas ficam entre o usuário, o criador e o assinante, geralmente no status para assinar. Quando ela não está pronta para assinatura, é a devolvida, elas giram nesses status, e esse trâmite interno no cartório de usuário criador para o usuário assinante, esse trâmite ocorre aí na faixa de minutas. Esse trânsito ocorre aí na faixa de minutas e também na área de trabalho, que vai ser abordada. Ela já foi abordada lá no curso Telas Comentadas, mas ela será abordada aqui também com foco aí na produção de minutas. Então essas aí são as duas figuras importantes do usuário criador e do usuário assinante. Muitos reflexos, esses dois conceitos aí de usuário criador e usuário assinante geram reflexos aí no EPROC. Então a gente termina aqui esse módulo 2 com esse segundo bloco. Espero te encontrar no próximo. Até lá!